News. A jornalista e escritora Ana Clara Garmendia, conhecida pelas coberturas internacionais de moda, vai lançar o 4º livro nesse fim de semana aqui em Curitiba, no Mon, Verena Jogada no Chão. A autora é a nossa convidada aqui do TNews no estúdio hoje. Bom dia, seja muito bem-vinda, Ana. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Roberta. Bom dia, Marcelo. Vai você. Posso começar? Eu sei que a curiosidade é grande. Vamos lá, o lançamento é uma obra de ficção que eu estava lendo aqui, que nasceu de personagem do primeiro livro de crônicas, O Mar é Logo Ali, Crônicas Pandêmicas, que você lançou em 2020. Isso. Eu quero saber quem é a personagem e qual que é a história que conecta as duas obras. É o seguinte, eu tinha um conto, uma história escrita que chamava Prostituta de Vison, que é ligado ao momento que eu ia nos desfiles do Jean Paul Gaultier, em Paris, numa região onde tem muito puteiro. Então eu passava de manhã e via indo para os desfiles, que é sempre numa quarta-feira, 14h10, eu ia antes, eu sempre passava e via mulheres prostitutas vestidas de Vison. E ficava imaginando como aquelas mulheres tinham aqueles casacos de Vison, porque para mim Vison era uma coisa caríssima, né? E elas aqui daqueles puteiro simples, assim, bem, né, não era uma região nobre, onde é esse QG do Jean Paul Gaultier. Então eu escrevi esse primeiro conto, que era Prostitutas de Vison, e publiquei no Mar é Logo Ali. Aí publiquei no Instagram. Aí alguém leu e disse, Ana, essa prostituta, essa mulher é muito interessante, ela tem que ter um nome. Aí eu fiz uma outra conto com o nome, dando um nome de Verena para ela. E aí passou, eu continuei pirando nessa história da Verena, que, né, esse personagem começou a aparecer mais para mim, eu comecei a escrever mais sobre ela, e no fim do Quando Paris Transborda, que é o segundo, Crônicas Pandêmicas, a gente colocou o primeiro capítulo do Verena Jogada no Chão, que é esse personagem que era prostituta, e que deixa de ser, e que se apaixona pela vida e começa a ter histórias e desventuras, e aí são os retratos dela, de passagens da vida dela. Isso é totalmente ficcional, porque as crônicas têm muito da Ana dentro, né? Porque eu dentro do apartamento em Paris, algumas coisas, claro, não é tudo, não transcrevi minha vida durante a pandemia. Mas a Verena, ela é um personagem que saiu dessa história e... Mas a pandemia te ajudou a escrever muito. Sim, porque eu fiquei presa, né? De casa. Como que foi essa experiência? Você tá vivendo em Paris, já faz bastante tempo e passou a pandemia isolada lá, é isso? E isso fez você começar a escrever os livros? Eu já escrevia, né? Eu já tinha eu já tinha o hábito de escrever, muitas pensatas, e tinha vontade de escrever um pouco de ficção, mas aquela coisa, quando você tá no jornalismo, no dia a dia, não sobra tempo para você parar e escrever. E na pandemia sobrou o tempo, porque eu não tinha mais nada como fazer como jornalista, até porque as minhas coberturas são todas ligadas à moda ou à beleza, porque hoje eu faço bastante beleza também, né? Também de perfumes, e tem muita coisa. Você escreve sobre beleza, sobre moda, é isso? Uhum. Agora você é chamada para escrever sobre aquilo? Você vai num evento de beleza e moda e escreve? Como é que é essa? Sim, eu faço muita cobertura. Então, por exemplo, Semana de Moda de Paris, eu vou aos desfiles. Hoje eu já não escrevo mais sobre desfile. Hoje eu faço só os relatos para a redação e a redação reescreve. Mas fez bastante, né? Fiz muito. Tive blog de moda, fiz muito. Hoje eu estou mais como uma representante da revista, mas já... Da Elle, né? Da Elle, e vou, claro, e escrevo, por exemplo, esse mês tem uma... A Elle, ela sai 4 vezes por ano, né? É uma publicação premium. E tem uma matéria que eu fiz sobre uma exposição no Museu de Artes Decorativas em Paris, que é um museu que é grudado no Louvre, que é sobre pelos e cabelos. Uma primeira exposição que conta a história dos pelos e cabelos, da relação humana com os pelos e cabelos. Lá da Maria Antonieta, e eles fizeram um trabalho incrível de pesquisa mesmo, né? Que legal! Então tem obras de arte, tem a Origem do Mundo, do Courbet, que é aquela obra que é super polêmica, porque destaca os pelos pubianos. Exatamente, mostra os pelos pubianos de uma mulher, então o nome é Origem do Mundo. Destaca não, mostra, porque como ninguém via, então isso em obras de arte, né, chama atenção por causa disso. Ele pintou no final do século. Você mora onde em Paris? Eu moro no 13e, perto da Biblioteca François Mitterrand.
Olha aí. Do Olha que lado. interessante que ela falou do livro. Sabe o que lembrou muito aqui? Você vê como não é... Duas mulheres, duas histórias, contextos diferentes, mas o final é muito parecido. Carla Madeira. Carla Madeira também tem uma prostituta. A história da... Também Você vê como é que é o verdade, né? personagem? E da observação, Da né? observação. Uma observação que você fez da vida real e É, que te ela inspirou ela uma tem história de um... ficção. Leia, Carla Madeira, tudo é rio. Assim, você veio falando aqui, eu falei, olha, elas pegaram... Você e ela, a sensação que eu tive que ela pegou o mesmo instrumento que fala, entendeu? Não? Quem escreve o livro? Como é que o livro é escrito? Em cima de uma personagem que não tem nome, passa a ter nome, vem uma ficção em cima, sai de uma coisa real que ela vê, para depois um mundo que ela cria na cabeça dela. Muito doido isso, muito bacana. Ana, pra gente que ficou por aqui, perto da família, perto dos amigos, durante a pandemia, já foi bem difícil fazer o isolamento. Eu imagino que você em Paris, você mora sozinha lá. Sim. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo para você e qual era a realidade lá na Europa durante a pandemia com relação às restrições e como que virou como é que a sua rotina se transformou durante a pandemia. A realidade foi muito dura, porque a gente teve completo lockdown, né? A gente ficou em isolamento completo. A gente só podia sair com um papel assinado, que a gente só podia ficar 1 hora fora para pegar um ar ou para ir no supermercado. Então, foi realmente muito difícil, até porque os meus trabalhos todos pararam. Então, eu tive... Eventos de moda Tudo, ficaram acabou todos tudo. suspensos, Acabou né? tudo. De um dia para o outro, entra pra dentro de casa e acabou. Eu tinha um gatinho que faleceu faz 3 meses, que chamava Hermès, e que quem me acompanhou, eu e o gato. Mas por incrível que pareça, no Maria Logo Ali, eu até falo, se não fosse a pandemia, se eu não soubesse que estava tudo pegando, que o mundo estava naquela zona toda, foi muito bom eu ter ficado em casa, porque eu pude escrever. Eu fiz ginástica dentro de casa, eu fazia comida, eu dormia, eu tinha uma rotina, como você falou ali. Eu estabeleci uma rotina e que me fez abrir uma porta dentro do meu trabalho, que eu já estava meio cansada de moda, porque uma coisa é você olhar, achar bonito, e outra coisa é você trabalhar o tempo inteiro com um mercado que é extremamente competitivo e cruel também, né? Porque a moda tem muitas coisas que eu, depois de muitos anos, já não concordo mais. Então, cheguei um momento que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é status, é glamour ou é trabalho? Olha. Então, durante a pandemia, me veio tudo isso à cabeça e eu comecei a escrever para mim. Escrever para mim foi um presente. Você fez uma sequência, são 4 livros já em sequência. São 4 livros, porque tem o Maria Logo Ali, que eu publiquei. Ou seja, não parou mais de escrever, Não. virou tua rotina. Aí tem a Maresia do Mijo, que é muito engraçado, que é uma história que também saiu, só que eu publiquei só no Kindle. E, enfim, porque eu conheci o Marcelo, que é um argentino que hoje trabalha como meu agente literário, e ele falou, e eu escrevi essa história, mandei para ele, e o título nem era Maresia do Mijo, que era o cheiro do mijo de um vizinho que subia, que é um vizinho idoso, e aquilo invadia a casa, e enfim, também pirei em cima dessa história do vizinho, né? E aí ficou, aí o Marcelo... Esse é no Kindle só. Isso é só no Kindle. Aí o Marcelo disse assim, Ana, Maresia do Mijo é genial. Eu falei, é verdade, Maresia do Mijo. Aí eu botei o nome. Aí tem o Maresia do Mijo. E aí depois a gente fez o Quando Paris Transborda, porque a gente tinha muitas crônicas, e eu achei que ficaria legal o Crônicas Pandêmicas 1 e 2, que eles estão casadinhos, esses 2 livros. E agora o Verena, que sai fora desse período pandêmico e traz eu tentando, ousando escrever, porque quando você começa a pensar em escrever, tem aquela coisa do, né, o que as pessoas vão pensar, tá bom, não tá? E eu acho uma das coisas mais difíceis que existe ser escritor, porque a tua obra está exposta 100% ali, para crítica, para a pessoa avaliar, achar bom, achar ruim, é uma exposição extrema, né? Às vezes até é uma exposição maior do que, por exemplo, a gente aqui falando na frente da tela, porque você ali coloca a tua essência, né? Para que todo mundo avalie, né? É super difícil. É visceral, você tá colocando... Se você não fizer um texto que seja visceral, não é um bom texto. Para mim, não é. Eu não gosto, por exemplo, eu sei que tá super de moda, cursos de escrita, eu gosto... Não funciona. Para mim não funciona. Exatamente. Acho que não é real.
Pra mim não funciona. É. Pra mim tem que ser, tem que vir. Eu tenho É que você sentir. põe pra fora, do jeito que é. Aí, claro, depois você vai ver se, né, você vai corrigir, né, mas Vai lapidar, né? Esse livro que vai ser lançado em Curitiba tá aí? não tá Não na tá? gráfica. Mas vai ser Não, lançado mas aqui? esse aqui, Ah. na verdade, nenhum dos dois, nem o Mar Logo Ali, nem o Quando Paris Transborda, teve sessão de autógrafos. Então, por isso que eu coloquei Não, mas como é que a gente compra isso aí? Esse você compra ou no MON, Museu de Oscar Niemeyer, na loja. Que do horas Museu que vai Oscar ser o Niemeyer, lançamento amanhã? Às 11, entre Às 11 da 11 manhã. e 13. Ou você compra no site da Garmendia Editora. Não, eu vou lá comprar uns 10 pra gente sortear pro interior do Paraná. Boa, né? vamos fazer É. sorteio então. Venham. E esses são 2 livros, os 3 são totalmente independentes. Então é eu que imagino, aí, claro, tem gente que faz comigo, mas assim, não tem patrocínio. É por isso que a gente é livre, né? Isso aí. Mas olha que interessante, eu acho que vale uma reflexão muito legal dela. Você vê como é que a gente fala anos e... Primeira pessoa que vem aqui falar do outro lado da pandemia, né? Sim. Quer dizer, eu tenho vários lados. Eu me separei na pandemia. Para mim é o caso mais Todo relevante. mundo tem um saldo, Então, né? peraí, tem um Isso, todo mundo tem um saldo. Então, assim, é muito lindo que ela falar que ela teve uma rotina, que pega o remeio, fica com o gatinho, vai cozinhar, vai fazer ginástica em casa, começa a sair de dentro para fora, escrita, começa a ver o que eu tô fazendo na vida. Porque era isso, o que eu tô fazendo com a minha vida? A vida é muito curta para eu ser pequeno. Peraí, mas será que vai ter outra pandemia? Como é que eu me fortaleço para a próxima pandemia? O que eu devo fazer? É mais ou menos assim, como é que eu posso ficar sozinho e bem? A solidão sozinha é boa. O que eu posso... É uma redescoberta. Então, quando a gente fica, uma lamentação, mas assim, eu não quero fazer parte desse mundo frenético. Eu também quero cuidar de mim. Então, ela falou em 10 frases aqui, ela falou muito, né? Do lado, entre aspas, pelo amor de Deus, do que a pandemia pode trazer de bom para cada cidadão. Como é que se tira de um desconforto inimaginável, que é ficar enfurnado num apartamento, um conforto. Mas não é o conforto, é uma outra coisa, é uma mudança de chave que a pandemia trouxe em muitas pessoas. Isso aí. Pra mim E eu foi imagino que, como uma pessoa que entende muito desse universo da moda, você, além da sua própria transformação pessoal, deva ter acompanhado uma transformação profunda também na moda, né? Que a pandemia Sim, trouxe. a gente- A emergência climática, lógico, né? Essa Sim. pegada do meio ambiente que está forte, todo mundo está compreendendo a urgência, mas também da pandemia. Mudou muita coisa, né? Mudou bastante coisa. A gente achava que iria simplificar a moda. E, na verdade, teve um boom do luxo, do mercado de luxo, aí com o mercado da Coreia, né? Que hoje estão consumindo 30% do mercado do luxo do mundo. Olha. Então, isso aí foi Nossa. uma coisa que chegou, tipo, rasgando. E eles compram, e os preços, né? Hoje, o Bernard Arnault, que é o patrão, o dono da LVMH, né? Que tem Louis Vuitton, Dior, Todas embaixo. todas as grandes, é o homem mais rico do mundo, então não é à toa. Não é à toa. Então teve uma grande mudança na moda, as coisas ficaram muito mais caras. Paralelamente, muitas marcas se engajaram com a ecologia, então muitas marcas super responsáveis. Essas marcas têm que entregar, essas marcas de luxo têm que entregar esse Tem que ter propósito mesmo. comprometimento. E também o mercado de vintage, né? O mercado de roupa de segunda mão. A França já consumia muito e agora aqui no Brasil a gente está vendo muito isso. Muito, né? Antigamente era feio você comprar uma roupa usada. Hoje tem gente que só se veste com roupa usada. Olha aí. Brechós maravilhosos estão sendo abertos. Sabe o que eles são, Roberta? Ah, já? Depois de ter volta depois do comercial. Vamos fazer a pausa, são 7h30, a gente encerra a edição estadual, mas depois do intervalo a gente retoma a conversa aqui com a Ana. Os ouvintes que puderem acompanhar pelo YouTube, é o TNews no ar. Pode ser agora, pode ser depois, porque fica registrado lá no nosso canal. Aos que ficam, bom fim de semana, até segunda. Tchau, tchau, até segunda. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7h34, a gente está num papo muito legal aqui com a jornalista e escritora Ana Clara Garmendia, que vai lançar o 4º livro amanhã no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Marcelo quer registrar uma... Não, é uma amiga minha que... eu comprei a casa dela, era amiga da Rúbia, mandou um beijo pra ela. Rúbia? É, Rúbia. E é interessante falar uma coisa que eu acho que... Olha, Roberta, eu fiquei tão... Hoje eu fiquei impressionado. Eu vou contar uma coisa que pra você, porque você ama o Rio. Eu amo o Rio também. Hoje o Globo de hoje, Roberta, olha que loucura.
Aqui, ó, tudo parado, o trem no Rio. Olha o que o Rio de Janeiro tá virando. Supervia pode deixar de operar trens no Rio. O Rio de Janeiro, muita gente anda de trem, principalmente da Zona Norte. Controladora Supervia, a Mitsui, formalizou que deseja largar a concessão, alegando que perde receita desde a pandemia. Então, não quer mais carregar, quer entregar os bets. No mesmo jornal, só escuta isso. Galeão, quer 10 dias para dizer se fica ou não com o aeroporto. Tá esse Diante caos, da né? recusa do governo federal rever os termos do contrato, a concessionária do Galeão pediu prazo de 10 dias para responder se vai seguir ou não operando. Eles vão entregar o aeroporto. Pense, no mesmo jornal, os caras vão entregar o transporte de trens, não queremos mais. Mas dá dinheiro, a gente não quer mais isso. E o outro vai entregar um aeroporto internacional. Pense. Você pense, imagine quanta mentira tem nisso. Quanto projeto feito errado, que licitação errada, que números errados. Sabe? É tudo, vamos. Para chegar nesse ponto. Né? Deixa pro back. Depois a gente dá um jeito de fazer um aditivo, depois você vai ganhar dinheiro nisso. Eu tenho um compadre que é dono. Eu fiquei olhando esse jornal às 5 horas da manhã e falei, meu Deus, nosso Rio de Janeiro, né? E esses dias. E você vê que é citada ali a pandemia, né? Então, assim, por quantos anos ainda a gente vai ler notícias de impactos que vão vindo depois, né? Do passado tempo, da retomada das atividades, mas de coisas que a gente não conseguiu administrar lá atrás, porque ninguém esperava passar pelo que a gente passou, né? Mas você vê como nada tem uma taxa de gordura para queimar na guerra. Nada tem capital de giro. Nada tem amortecedor. Ninguém tem uma reserva. Uma reserva moral, uma reserva técnica, uma reserva de grana. Eu tava vendo esse dia sobre o Maracanã, era a mesma coisa. Ninguém queria o Maracanã. Ninguém quer pegar. Ninguém consegue. Eu falei, meu Deus, como é que sobrevive uma guerra? Né? Igual a Garmendia estava falando aqui, né? Que ficou reclusa lá, não pode sair na rua, só pode dar uma respiradinha. Então, como é que você consegue encarar uma guerra? Né? Como é que você consegue ficar um pouco mais no frio? Como é que você consegue ter mais resiliência? Eu até entendo a pandemia, eu entendo a pandemia. E como você sai transformado? Então, eu entendo tudo, a pandemia, eu dou aqui um exemplo para você, igual você no teu mundo, a Ana no mundo dela, o Marquinho, você pega a prestinaria, é um exemplo. A pandemia, os caras, fecha, não pode ter fila, só delivery. Mas na pandemia, de alguma maneira, você tem que investir. A Ana investiu nela. Eu investi trocando o forno, ou investi trocando o piso, ou investi ajudando o padeiro a se reciclar. Aí quando passa a pandemia, né, quando sai, você se abaixa, porque já vem uma ventania, quando passa a ventania, quem levanta tá muito forte. Então chama-se anticíclico, né? Os caras não esperam o pior. Eu tava ontem conversando com uma jornalista, falando do pedágio, ela falou, meu Deus do céu, não dá pra andar no estado do Paraná mais. Foram 20 anos que dava pra andar, tinha pedágio, tinha policial, tinha remoção dos animais mortos, tinha capina enroçada. Eu não posso mais viajar no interior do Paraná. Falei, que loucura. Você tá 2023 falando isso. Se em 2013 você podia, né? É a mesma coisa. Não tem um projeto B, né? Como é que a gente vai transitar no estado? Então é muito louco. Eu li hoje e falei, nossa, eu vou falar isso porque eu fiquei tão impressionado. Você morar no Rio de Janeiro. E daí o governador fala, mas ele é muito xixelento. Meu Deus do céu. Assim, eu não daria um dia de cuidar da prestinaria. Eu não daria um pão de queijo pra ele. Nossa, ele falando no jornal, eu falei, não. Cara, tem a liturgia. Pequeno Príncipe. Liturgia do poder, liturgia da fala, liturgia do carro preto, liturgia do governador, terno e gravata, barba bem feita, sapato decente, né? Pega na mão, olha nos olhos, fala direito. Se não sabe falar, lê pelo menos. Qualquer coisa. Mas enfim, vamos voltar para o mundo da Louis Vuitton. Eu queria retomar a conversa do ponto que a gente parou, porque você começou a falar, mas não concluiu, sobre a questão da transformação do mundo da moda com a pandemia, né? E aproveito para já perguntar, a retomada, ela já foi plena? Como é que você sente isso, sabendo e estando ali no cerne, no núcleo da moda que é Paris? Ela já foi plena, sim. Ela já voltou tudo, todos os desfiles, todos os eventos... todo aquele deslumbre, todos os influencers, fotógrafos, inclusive está muito maior, tá, as semanas de moda e o mundo da moda tá, como eu falei, né, o homem mais rico do mundo hoje é o dono da Louis Vuitton, da Dior, da LVMH, da Sephora, de tudo. Dá a impressão de que ficou uma demanda retida das pessoas pelo consumo também? Aparentemente as pessoas não querem esperar mais para gastar e para ter aquilo que elas gostariam de ter, entendeu? Então, tipo... Olha... agora, entendeu? Não, a Ana tá 2025, hein?
eu tava lendo a Forbes, eu comecei a ler sobre a Louis Vuitton, comecei a ler sobre as grandes marcas do mundo e a troca dos CEOs, né? Dos caras que... Teve um cara do rap, foi da música, foi pra... Daí pega quem foi... O Pharrell que foi pra Louis Vuitton. Louis Vuitton. É. E eu comecei a ler, Roberta, não, você acha? A gente fica achando alguns números, a gente fica aqui no mundo, né? No mundo do Boticário, no mundo do Mufato, no mundo da Americanas. Cara, eu peguei a Forbes, eu gosto muito da revista Forbes, parece que é a revista Nhenhenhê. Não, mas ela tem matérias muito Tem boas. muita matéria Eles boa. estão com uma equipe boa lá. Nossa, ele tava trazendo isso. E daí nisso me trouxe pra outra coisa, Roberto, que a revista Exame no Brasil só fala de moda. Esses dias eu fiquei lendo quem que era Animale, quem que era Hering, quem que era Osklen. E comecei E daí fui na tal da lavanderia, entender como é que a coisa como é que a roupa chega. E daí tem uma coisa muito legal que são as grifes. Aí eu fiquei, meu Deus, daí eu li o Nizanguanais que fala que você tem que virar uma grife. É grife, as pessoas querem grife. E o que traz, de fato, é a grande revolução, a grande mudança na cabeça das pessoas que têm muita grana. As pessoas que têm muita grana, aquilo que a gente falou do bilionário e do milionário, fala, cara, eu vou gastar já. Vai que vem uma pandemia, eu morro na próxima. Fiquei 10 dias entubado. Tô guardando pra quê, né? Guardando pra quê? Então, quando a gente vê o mundo do luxo, como as pessoas pisaram. É aquela história lá É a história que eu fui numa loja de metido lá em Miami comprar um Rolex, bem exibido, nem vou comprar Rolex. Não tenho relógio. O cara falou, não, você não pode comprar, tem fila. Eu tenho fila como? Eu não posso chegar aqui... Passar um cartão, dar uma carteirada, não. A história da carro importado, Land Rover, lá, posso comprar? Pode, mas a fila é 1 ano. Como 1 ano? Você tem que esperar 1 ano. Porque a demanda está aquecida. Como tem as bolsas, né? Para as coisas de luxo. As bolsas. Isso também existe na moda? As bolsas da Hermès, modelo Birkin, né? Que é o modelo que foi criado para Jane Birkin, que era a mulher do Serge Gainsbourg, carregar as mamadeiras das crianças, da Charlotte, e acabou virando um ícone da moda. E tem a Kelly, que é feita para Grace Kelly. São 2 modelos de bolsas, elas custam no Brasil, sei lá. Em dólar, quanto que é? Em euro? Bom, em euro, a mais barata custa uns 10 mil euros, mais ou menos. Estão falando de 55 mil reais. É. E vende, tem fila Vende de verdade? Fila de espera. Tem fila de espera, tem fila de espera. Mas ela foi uma coisa muito interessante. Uma filha minha pediu uma bolsa. Eu fui lá comprar uma bolsa dessas carinhas aí, não é barata não. Aí tinha uma fila assim, todo mundo tinha olho puxado. Assim. Eu olhei assim, ué, mas esse pessoal é asiático, né? E eram muitos asiáticos. Eu não tenho um pouco de dificuldade de saber quem que é chinês, japonês, coreano. Eu tenho dificuldade. Mas sabia que eram pessoas da Ásia, né? Pessoas do mundo. Mercado coreano. Muito forte. Tanto que amanhã, sábado, a Louis Vuitton está fazendo um desfile na Coreia, em Seul. Levando os jornalistas, a nossa diretora da L, Susana Barbosa, está na Coreia. Foi levada pela Louis Vuitton para assistir o desfile. Então, é lá. Quando eles começam a fazer as coisas lá, é lá. É lá que está o dinheiro, é lá que está o mercado. Porque a moda é para vender, né? Essa ilusão. Agora estamos numa onda conf. Tudo muito confortável. Agora eles estão falando na volta da moda meio aristocrática, do rico que não quer parecer rico. Então, é tudo muito simples. Mas tudo custa uma fortuna. Então, marcas como Loro Piana, que é uma marca italiana de cachemir, que custa uma fortuna, puxado. É puxado. Tá super em alta. Mas é interessante que, paralelamente, né, a esse aumento do mercado de luxo que você está contando pra gente, pós-pandemia, a pandemia não acabou, mas as restrições sim, né? Sim. Você também estava falando sobre uma outra pegada, além da questão do conforto, né? Sutiã com arame, essas coisas estão desaparecendo, né? Mas também a coisa da reciclagem, do comprar roupas usadas. E vou falar do nosso ponto de vista restrito daqui, né? Pelo menos em Curitiba, isso está claramente crescendo. Então, em vários lugares nobres da cidade, brechós de marcas, lojas muito bonitas que vendem roupas usadas, coisa que não tinha há pouco tempo. Porque também com esse mercado de luxo superaquecido, os preços exorbitantes, quem quer comprar, por exemplo, tem vontade de ter uma bolsa, mas não pode ir lá na loja comprar, uma maneira acessível dela ter é comprar de segunda mão. Eu, por exemplo, compro coisas de segunda mão. Tem um site lá na França que eu assino e que eu fico cuidando. Quando eu quero alguma peça, eu boto lá Olha, e vem assim, pela internet. E eu tenho uma amiga que só usa roupa de grife, tudo dela é de grife, e ela compra tudo muito barato, porque ela faz uma caça na internet
de coisas de gente que compra muito, muito rico, usa uma vez, não quer, ou ganha de presente, vai lá e vende. Então, tu às vezes pega até pessoas que trabalham dentro das fábricas, pegam em soldo, né, em vendas para eles mesmos, vendem com etiqueta. Então tem que saber consumir também, porque muita gente não tem dinheiro, a maioria não tem dinheiro, gosta, tem informação, mas não pode comprar. Tem bom gosto. Eu sou uma que não tenho dinheiro, sou jornalista, eu tenho acesso, eu conheço esse Sabe o que é bom? sei o que é bom, mas eu, com o meu dinheiro do meu trabalho, não pago, não compro nenhuma calça jeans de grife, mas compro porque eu acho... Tá fuçando lá, xereteando. Claro. Mas na sua visão, assim, as marcas têm essa preocupação em parecer mais verdes, você disse que isso já tem um impacto, inclusive, no mercado, mas é mais isso do que o próprio consumidor consciente, na sua opinião? As pessoas ainda não viraram a chave no sentido de evitar comprar roupas novas justamente para evitar o impacto ambiental? Aí que tá, tem nichos. Existem consumidores que já têm essa consciência, que exigem das marcas, e tem as organizações que exigem, tem as regras internacionais que exigem também, tem criadores que têm essa consciência, por exemplo, a Chloé tem uma diretora artística que chama Gabriela Hirst, que é uruguaia, inclusive, e mora em Nova York, a marca é toda sustentável, tudo é reutilizado, a Marni, que é uma marca italiana também, muitos deles estão fazendo isso, porque por consciência mesmo, vamos fazer uma moda mais legal. E tem outros que estão fazendo o chamado greenwash, né? Que eles fazem de conta que estão fazendo, mas não estão. E o consumidor tem todo tipo de consumidor. Tem aquele consumidor que não está nem aí, que não tem informação, que não lê, que não quer saber, que ele quer só mostrar, o wannabe, como a gente diz, né? Ele quer aparentar. E tem aqueles outros que realmente estão preocupados e que... Então, acho que tem... Quantos anos você está na moda? Há quantos anos? Olha... Primeiro passo na moda, você lembra disso? O primeiro passo foi, acho que em 99. Aí, eu comecei a observar a moda de rua. Por muito tempo eu trabalhei muito em cima disso, da moda de rua, de trazer das ruas aquilo que é mais para o consumidor, o leitor, né? É mais viável você ver como funciona na vida real uma roupa do que como funciona numa Gisele, que é uma mulher... diferente. Você leu muito sobre tendência? E muito, né? Muito, o mundo da tendência da moda, eles falam muito essa palavra. Falam muito, e até eu li ontem uma frase do Karl Lagerfeld, que era o estilista da Chanel, que faleceu faz uns 2, 3 anos, que ele falava que a tendência é quando tá ficando cafona, é próximo do cafona, porque quando é muito tendência, fica Fuja. muito over, Que lindo, fuja. que lindo, hein? Olha, ela tem uma frase na abertura do Instagram dela que eu quero que você comente a frase. A frase diz o seguinte: roupa cara não esconde educação barata. Realmente. Nossa, mas não precisa falar mais nada, né? Eu, convivendo com esse mundo da moda, até falo no Maré Logo Ali, eu meio que até fui meio rabugenta com o povo da moda, porque tem muita gente muito mal educada e muito deslumbrada. Então, essa coisa de você estar coberto de grifes, mas não olhar no olho do outro, não conversar com o outro, não ter educação, realmente não adianta, né? A roupa cara não tá escondendo a pequenez das pessoas, né? A pobreza de espírito, a pobreza de atos, né? Então é isso aí. É um texto que eu escrevi muitos anos atrás, que eu nem sei onde está esse texto, mas eu tirei essa frase e a frase já não é... Muito real, hein? Muito real isso aí, Roberto. É muito real. Ela foi muito sintética, é isso mesmo. Eu, quando olho isso, vejo uma pessoa assim, não, cara, não deve ter nada aí dentro. Não, e parte de alguém Eu que tenho, viveu intensamente dentro desse universo da moda por anos e que com certeza mudou e se transformou ao longo dos anos com relação a esse ponto de vista que a gente tem, né? Do glamour, do luxo, do que é chique. O que é chique pra você? Pra mim, chique é uma postura corporal, de olhar no olho das pessoas, é um comportamento ser chique pra mim. Não tem a ver com ter, né? Tem com lindo ser, isso. né? Uma mulher de 98 anos, foi na padaria. Pensa uma mulher chique. E chique é isso. Tudo bem? Como é que você tá? O senhor é proprietário? O senhor teria alguma coisa doce que não engorda? E eu olhei pras filhas assim, não. Eu tenho. Água com gás. Com limão espremido. Você tem razão. Chá de erva doce. Seu nome é Marcelo Almeida? O senhor tem Bíblia em casa? E eu? Ai, meu Deus, o que vem dela? Você é o Dalto Trevisan, né? O que vem dela? Ela falou, não, Félix do Rego Almeida? Eu falei, sim, foi um homem que fez eu nascer. É o irmão do meu pai.
ponha ele nas suas orações, porque a vida minha ficou diferente depois que ele faleceu. Eu falei assim, eu gosto muito daqui. Eu tenho 98 anos. Eu gosto muito daqui. Come-se muito bem, mas eu não posso mais engordar agora nessa idade. Mas ele era uma educação, uma fidalguia. E assim, Elegância, né? e ela ficou assim, ela sobressaiu ela das filhas, quem tava com ela, assim, ela conversando comigo e falando comigo. Você fala uma coisa que é muito interessante, assim, que eu acho eu acho muito lindo isso. Chique é o jeito da pessoa ser, assim, a pessoa, sabe? A maneira que se posta, a maneira que tá na fila, a maneira que observa as coisas, postura né? corporal. Fala muito, né? Fala muito, muito legal. Lê Você essa frase pra mim de volta. Então, a frase do Instagram, Da que Ana. eu adorei. Roupa cara não esconde educação barata. Mano, adorei, vou usar essa também. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente já Vamos volta. lá. Rádio T. T-News. São 7h52. O Preto de Londres está participando com a gente, Olha, acompanhando a conversa e que dizendo chique. que a gente é tudo chique. É tudo chique. Gostei. Vindo de alguém Muito que é bom. chofer em Londres, Chofer. o elogio Ele é tá, né? ainda... Tem que falar como é que ele tá. Como é que você tá, Preto? Fala Manda aí, cara. notícias, Preto, pra gente. Responde aqui no ar pra gente. Ih, Preto de Londres, amigo nosso, meu ouvinte há muitos anos, de Marialva, interior do Paraná, e foi pra lá e hoje ele tem uma Mercedes chiquérrima, assim, preta, tem água, tem som, ele fica andando em Londres comigo, ouvindo a Rádio T. Então eu tô lá em Londres com ele, ouvindo a Roberta Canetti aqui. transportando os figurões do É. aeroporto pro hotel, é assim E daí a vida dele. ele é um cara muito legal, porque ele no fundo, ele carrega os bacana lá que compram classe executiva, primeira classe da Qatar, ou da Emirates, alguma coisa Só assim. coisa fina. E daí, e quando eu vou pra lá, fui 2 vezes no passado, ele me carrega, me leva. Só que é um privilégio, meu ouvinte, amigo meu, né? E ouvindo Rádio T, então eu falei, onde eu quero tomar um café assim, quero ir no bakery, quero ver o Windsor, quero visitar o Lonai. Então ele me leva e... Só que é diferente, né? Do Paraná, amigo de Mercedes preta, não tem que não fique chique, Isso é um né? privilégio. É. E a Silvana tá pedindo pra você indicar qual é esse site que você faz compra. Mas o problema é que eu imagino que não entrega no Brasil, né? Não, é Não. vestiário coletivo, chama, não entrega no Brasil. Mas aqui no Brasil tem já uns sites, né? Tem o Enjoei, eu acho que É isso eu mesmo. enjoei, Na revista Exame tinha todos esses sites, muita coisa de São Paulo, que não é para pessoa virtualmente E aqui em Curitiba tem bons brechós também, de luxo, inclusive. Tem vários e tem É. novos, né? Sendo Tem, abertos, sendo tem, revitalizados, tem bem bastante legal. coisa. Também tem muita gente perguntando como é que vai ser a história do sorteio do livro. A história vai ser parecida com o livro anterior. A gente daqui a pouquinho vai postar uma foto bem linda com a entrevistada lá no nosso Instagram. Não, a pessoa tem que responder escrever o que é chique. Isso mesmo. O que é chique pra você? O que é Vai chique ser pra assim. você? Então a gente manda o link do Instagram na sequência, vai ser um post com a foto e bota lá nos Vai comentários. ter uns pés de e vai- macaco que vão falar que chique é eu passeando de cueca na sala. Não tem importância, todos vão concorrer. Chique é eu ordenhando a vaquinha do pai lá. Vai ser coisa assim. Ana, você é gaúcha, pelo que a Marlete me contou aqui, Sim. mas fez carreira no Paraná também, escreveu para a Folha de Londrina, para a Gazeta do Povo. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória de jornalista aqui antes de ir para Paris. Olha, eu comecei minha carreira de jornalista praticamente aqui no Paraná, porque eu me formei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e logo em seguida eu vim embora para cá. Então eu fui desde assessora de imprensa do Detran, quando eu era bem Olha, Nossa no começo, Senhora. Olha depois aí, ó. eu queria entrar em jornal, entrei na Folha de Londrina, fiquei 9 anos na Folha de Londrina. E lá na Folha de Londrina eu não tinha um cargo, uma editoria específica. Então eu entrei meio como coringa, assim, fazia um pouco de tudo. E aí um dia teve uma matéria uma matéria de moda que ninguém queria fazer e me mandaram fazer, eu fiz, deu capa do caderno e eu comecei a Opa. gostar. opa! Porque eu não gostava de falar de política, porque política você tem que falar e sempre tem que estar se desmentindo, porque vem um político e diz É um que, saco. que ele não Isso falou, mesmo. que você está inventando. Eu falei, não, isso não é para mim, porque eu vou ficar Me estressar. vou me estressar, eu já fico com a coisa na cabeça, e fui pra moda. E aí, na Folha de Londrina, comecei a escrever, fazer entrevistas aqui, até que um dia, um momento não muito bom pessoal, eu fui para Paris
E conversei com uma amiga lá, eu já tinha o site anaclara.com.br, que eu não tenho mais hoje, e ela, minha amiga, disse, por que você não veio morar aqui em Paris um tempo? Aí eu fiz as contas, vida aqui, carro, um monte de... essas coisas que a gente tem aqui, IPVA, condomínio. As nossas despesas. E vi que dava para eu ir para Paris na época. Se fosse hoje, já não daria mais. E aí eu fui e comecei a fazer essa ponte. Continuei trabalhando aqui no Paraná, tive coluna na Gazeta do Povo que chamava Agora é Moda, que era só com fotos que eu fazia das pessoas nas ruas e comentários sobre a moda de rua. E aí, porque você escreve, mas também é fotógrafa, né? Também. Agora eu não estou mais fotografando mais, porque, enfim... Fala fotografia de rua, lembra daquela revista Capricho? Errado e certo. Certo e errado, isso Era muito legal isso. Um X na coitada lá. Tudo errado, a bota errada, o cinto errado. Bolinha. É super difícil se arrumar. Aí, lá em Paris, eu continuei trabalhando com o Brasil, só que eu comecei a chamar a atenção da mídia nacional, de São Paulo, do Rio. Aí trabalhei na Vogue Brasil durante bastante tempo, depois Marie Claire, o Globo, já colaborei também, lá fora colaborei com o Vogue Itália, com o The Telegraph, eu falo inglês com sotaque francês, é ridículo isso, mas o que eu posso fazer? Eu achei, na verdade, bem legal. E foi indo, eu aprendi a falar francês meio que no supetão lá também, porque eu não falava. Você tá na L, não? Tô. Hoje é L. Hoje é só L. Sou Nossa, você correspondente. passou por muitos veículos. Eu tenho muitos veículos. São muitos anos de estrada, né? Então, por isso que eu falei, eu vou nos eventos hoje, mas eu vou mais como uma sênior. Eu vou e faço uns vídeos pra L, que são porque agora a gente tá com TikTok na L, então até tem no Instagram da L, se vocês entrarem, essa exposição que eu falei dos pelos e cabelos. Tá na L impressa desse mês e tá a minha visita ao museu também. Mas a Dani Brito tá aqui te acompanhando, viu? Quem? Tá mandando mensagem. Que é jornalista também, escreve sobre moda, a Dani Brito. Beijo, meu amor. Tá assistindo pelo Facebook. Mas a L tem assim, uma coisa é L Mundial, outra coisa é L Brasil. Existe uma sucursal, um discípulo da L? Todos são ligados à L Internacional, Lagardère. Que o grupo Lagardère. Só que a L Brasil tem uma composição, era da Abril. Mas ainda continua sendo 4 vezes ao ano? Agora, não, fora daqui ela não é 4 vezes ao ano. A L Brasil é a única no mundo que é 4 vezes ao ano. Jura? Mas a gente tem as redes sociais e tem o site. Mas eu vejo em na papel, banca. É só 4 vezes ao ano. Eu achei que era no mundo inteiro. Não é, você viu? O Brasil é diferente até nisso. nisso. O Brasil é diferente. Ó, acabou. Tramontina. Acabou. São 7h59, a gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo muito a tua participação, muito sucesso amanhã no lançamento. Eu adorei, muito obrigada. Não, olha, para nós foi uma surpresa. A gente nunca entrevistou alguém da moda, né? Desse jeito. E rendeu a beça Rendeu, já deu tempo. Tchau. Vamos encerrando, segunda-feira a gente tá de volta. Bom fim de semana. Beijo. Obrigada.